noite. O Senado agora está no ar. O Congresso Nacional pode ter uma comissão bicameral semelhante à Comissão da Agenda Brasil do Senado. O objetivo é elaborar uma pauta expressa com matérias que os parlamentares considerem importantes para o país. O presidente Renan Calheiros anunciou, vai propor ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criar uma comissão mista para acelerar a análise de propostas mais urgentes de interesse do Brasil. Para que nós possamos levar essas sugestões do Senado Federal à Câmara dos Deputados, com o propósito de que nós possamos, a partir dessa conversa, estabelecer uma pauta mínima, expressa, que possa andar com velocidade, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Nós continuamos a ter a sociedade também muita preocupação sobre o que vai acontecer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, e é fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Seria uma comissão semelhante à Agenda Brasil do Senado, criada no ano passado com a tarefa de votar soluções para a crise econômica. A comissão mista é para impedir que essas propostas fiquem paradas em uma das casas. Aos jornalistas, Renan defendeu a votação rápida do projeto que regulamenta a terceirização. Nós temos um compromisso de apreciar aqui no Senado essa matéria até o final do semestre. Essa matéria, ela vai não liberar geral, como muitos pensam, mas ela vai, pelo menos nesse primeiro passo, regulamentar os 13 milhões de trabalhadores existentes. A senadora Gleice Hoffmann elogiou a iniciativa. Acho que é uma boa proposta. É claro que nós vamos ter que trabalhar muito para que ela aconteça. Não é uma situação fácil porque não faz parte da cultura do Congresso. Muitas vezes o Senado vota a matéria, vai para a Câmara e fica lá dormindo nos escaninhos da Câmara. E isso é ruim para o país. O que acarreta isso? O Executivo acaba mandando medida provisória. Nós não estamos aqui numa queda de braços, nós estamos ambas as casas para ajudar o país. O plenário do Senado aprovou um projeto da Câmara com regras para os planos de assistência funerária. Para virar lei, falta a sanção da presidente da República. O texto exige um patrimônio contábil mínimo para empresas de plano funerário. Elas terão de ter o equivalente a 12% da receita anual líquida, assim como um capital social de no mínimo 5%. As regras devem ser fiscalizadas pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Quem não cumpri-las deve ser punido com advertência, multa ou até mesmo a suspensão do serviço. Dá segurança jurídica e segurança também aos usuários, aos consumidores, né, que terão aí a proteção da lei. Especialmente numa hora difícil, porque a hora que você perde uma pessoa da família é uma hora muito dolorida. O Brasil já registra 583 casos de microcefalia associados ao vírus Zika. Parlamentares e especialistas debateram as dimensões da epidemia e possíveis soluções durante a primeira sessão temática do ano. O ministro da Saúde ressaltou que a Zika é questão de saúde pública mundial. O vírus já afeta 42 países, 29 deles nas Américas. Marcelo Castro falou das ações desenvolvidas pelo governo para conter o avanço da doença e foi enfático ao afirmar que o Ministério não tem mais dúvidas quanto à associação entre Zika e os 583 casos confirmados de microcefalia no país. Epidemiologicamente, eu acho que está feita a correlação entre a epidemia de microcefalia e de Zika. Mas precisamos fazer a correlação biológica. Essa dúvida que ainda existe em alguns cientistas, alguns pesquisadores nacionais e internacionais, não existe para o Ministério da Saúde desde o dia 29 de novembro. A médica que primeiro identificou a relação entre Zika e microcefalia afirmou que o vírus causa outras más formações, como auditivas e visuais. Esse termo microcefalia me angustia porque aí começam a mostrar pessoas que têm microcefalia por outras causas, que têm às vezes tratamento, que têm às vezes uma reabilitação melhor,
Mas esses bebês, o que tem de diferencial é que existe uma agressão imensa, que inclusive para a migração neuronal. De acordo com a Fiocruz, o Brasil enfrenta uma tríplice epidemia de dengue, chikungunya e zika. O vice-presidente da fundação pediu mais recursos para a pesquisa. Achados como a detecção da presença do vírus Zika em saliva e urina, que tem um potencial de transmissão, mas a ser investigado, vão abrindo para nós, todos esses achados, várias outras perguntas a serem feitas e pesquisas que precisam ser desenvolvidas. A diretora do laboratório francês responsável pela vacina contra a dengue, que deve chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses, disse que uma vacina contra a Zika deve demorar, apesar dos esforços para acelerar a pesquisa. A média de tempo para desenvolver uma vacina é de 10 anos. E depois nós ainda temos o tempo de registro e temos também que ter a fábrica e tudo mais. Nós esperamos que no caso da Zika seja mais rápido, mas não gostaria de deixar ninguém iludido achando que no ano que vem nós teremos vacina. Por isso, a unanimidade sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O inimigo número 1 para a ocorrência de tantos casos de doenças viróticas atuais é o mosquito. É ele que temos de combater em primeiro lugar e imediatamente. Médicos, cientistas e pacientes discutiram nesta quinta-feira doenças que pouca gente conhece, mas que afetam até 8% da população. O debate aconteceu em um seminário da Comissão de Educação do Senado. O objetivo era dar voz às pessoas com enfermidades raras, quase desconhecidas, como a doença de Pompe, uma doença neuromuscular hereditária que leva em média 14 anos para ser diagnosticada. O médico imunologista Welton Correia Alves é uma das vítimas. Interessante que o diagnóstico, a indicação do médico, a receitinha na mão, você não consegue fazer o tratamento, a não ser que seja através do mandato judicial. O que aconteceu com Welton não é incomum. O diagnóstico tardio é um dos principais problemas enfrentados pelos pacientes de doenças raras. O impacto é muito grande porque pode levar a sequelas, às vezes o paciente pede uma oportunidade de tratamento, que em alguns casos pode ser medicamentoso, e até mesmo a possibilidade de estar melhorando a qualidade de vida com terapias de reabilitação. Doenças raras normalmente não têm cura, exigem medicamentos específicos que combatam os sintomas danosos à saúde. Para a indústria farmacêutica, o Brasil precisa melhorar o financiamento à pesquisa e facilitar a participação de pacientes em estudos internacionais. Complicado, né? A população é pequena, está distribuída no mundo todo, você tem que encontrar essas pessoas, ter as autorizações de cada país para que possa fazer os estudos e por aí vai, né? Mas há esse esforço e esse interesse, esse é o nosso papel. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.